Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Otálio Pimenta. Antes de mais nada, queria agradecer a todos pelas perguntas enviadas, não só no feed, mas também em box. Recebi bastante perguntas em box e aproveitei essas perguntas e quis montar uma apresentação para tentar esclarecer, elucidar as indicações de ventilação mecânica e, na melhor forma, os ajustes básicos. Vamos falar de um ventilador mecânico, finalizando com as experiências, uma experiência pessoal, opinião pessoal. Bom, então, quais seriam as indicações de ventilação mecânica? Nesse trabalho da Kate Hopper, em 2013, ela agrupa as 4 principais indicações de ventilação mecânica como hipoxemia severa independente de oxigenoterapia, e essa hipoxemia é definida como uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial menor do que 60 milímetros de mercúrio, ou uma saturação periférica, uma oximetria menor do que 90%, independente se você está dando oxigênio, suplementando oxigênio para o paciente. Hipoventilação severa com CO2 arterial maior do que 60 milímetros de mercúrio ou uma capnometria maior do que 65 milímetros de mercúrio, embora tenha uma dificuldade pela capnometria. Trabalho excessivo respiratório e o choque circulatório severo. Lembrando que aqui está agrupado outras, se a gente pensar num paciente, por exemplo, com uma cirurgia torácica, por mais que o tórax esteja movimentando, ele não movimenta ar por perda da pressão negativa no espaço pleural, e aí esse paciente ele vai gerar um quadro de hipoventilação, a hipoxemia, ou seja, a toracotomia, tudo estaria aqui de forma agrupado, de forma simplificada. Aqui então um layout, sabendo essas indicações de ventilação mecânica, aqui um layout de um ventilador hormonal, um ventilador de UTI. A gente tem aqui a modalidade ventilatória que está sendo utilizada, aqui os ajustes de alarmes, aqui as curvas e os ajustes do ventilador, das modalidades aqui. Então, como é que a gente ajustaria esse equipamento? A gente pensando em, primeiro, definir modalidade ventilatória, nós estamos falando mais da ventilação na anestesia aqui, nessa apresentação. Depois, a pressão positiva no final da expiração, famosa PIP. Qual que seria a frequência respiratória e o tempo inspiratório, ou seja, a relação inspiração-expiração, que é utilizada para isso. O volume corrente empregado e a fração inspirada de oxigênio. Muitos equipamentos da anestesia, a fração inspirada a gente não ajusta no ventilador, vai ser um produto do que a gente ajusta no fluxo de gás fresco, de ar ambiente, de ar comprimido medicinal e oxigênio. Então, primeiro, a gente entrando na modalidade ventilatória, quais seriam as modalidades? Então, primeiro, modalidade ventilatória é um conjunto de características operacionais que vão controlar como é que vai funcionar o ventilador. Então, ele é acionado na INS e interrompido na EIS, a ventilação, e quais variáveis que vão ser limitadas durante a inspiração. Mas de forma que 3 fatores são importantes nessas modalidades, que a gente chama de disparo ou trigger, ou seja, quem vai iniciar a ventilação. Na maioria das mandatórias é tempo, então determina a cada X ele vai fazer uma ventilação, mas pode ser também disparado pelo paciente quando ele interage. Então a gente pode ter por variação de pressão, ou disparado pela pressão ou por fluxo. Então quando ele monitora e vê uma fuga, o paciente puxando o ar, que pode diminuir a pressão da via aérea, ou gerar um fluxo, uma alteração de fluxo, e aí ele capta isso como esforço do paciente e começa uma ventilação para aquele paciente. Então, aí o disparo agora não foi mais por tempo, mas nas mandatórias é por tempo. A ciclagem seria o segundo componente, que seria a mudança do ciclo da fase inspiratória para expiratória, por isso ciclagem. Então, ela normalmente também é por tempo, você determina um tempo inspiratório e aí ele interrompe o ciclo, mas pode ser também por volume, ou seja, atinge um volume específico, ele interrompe, ou por pressão, atinge uma pressão específica, interrompe, ou até mesmo por fluxo, como o caso da pressão de suporte. Não vai ser o alvo aqui de entrar em detalhes nas modalidades, nessas outras modalidades, mas que você determina, por exemplo, quantos por cento do fluxo máximo inspiratório você já vai deixar o paciente expirar, E o limite que vai ser, por segurança, o limite normalmente por volume ou pressão. Então, esse trabalho da Denise Fantoni, da Aline, do grupo da USP, publicado em 2016 no GVEX, eles pegaram 40 cadelas, 20 em cada grupo, que foram submetidos a ováriosferectomia, no grupo volume controlado e no grupo pressão controlada.
E no grupo volume controlado é determinado o volume, e na pressão você determina como alvo a pressão, né, para quem não trabalha diretamente com a ventilação, né, nessas modalidades. E aí o que chama atenção aqui na tabela de hemogasometria junto com a mecânica respiratória, né, a gente vê que o grupo que foi feito ventilação mecânica, os animais no basal eles apresentavam acidemia, né, aqui a gente vê aqui a acidose respiratória, e depois de instituída a ventilação mecânica melhorou, né, da acidemia e da acidose respiratória, né, então, e até também da troca gasosa, né? Quando a gente avalia já a mecânica respiratória, a gente vê que a diferença entre as modalidades é que o volume controlado teve uma pressão da via aérea maior um pouquinho do que a pressão controlada, ou seja, a pressão de pico no final da inspiração, ela foi maior no grupo volume controlado frente ao grupo pressão controlada, né? E isso também vai ter impacto, como a gente não vê diferença aqui no volume corrente, foi igual nos grupos, tem impacto diretamente na complacência. Complacência, ela é calculada de acordo com o volume frente, razão, né? Ou seja, o volume dividido pela variação da pressão. Então, como esses pacientes tiveram uma pressão menor, né, o grupo volume controlado, a pressão foi maior do que o grupo pressão controlada, quando você calcula a complacência, o grupo volume controlado teve uma complacência menor do que o grupo pressão controlada, porque é inversamente proporcional, né, na hora da divisão. E o que tem impacto essa complacência, né? Então, para exemplificar, por exemplo, se a gente compara uma bulldog gestante e obesa em decúbito dorsal, ela tem uma dificuldade de ventilar, ela tem um aumento de pressão abdominal, né, uma dificuldade artificial de diafragma. Então, se eu comparar ela com outro cachorro, né, um Bull Terrier saudável, com o mesmo peso um do lado do outro, se eu for dar o mesmo volume por quilo para ambos, eu vou ver que para Bulldog, para dar aquele mesmo volume, eu vou dar uma pressão de via aérea muito maior, porque a elastância dela, complacência é menor, a elastância está maior, né? Então, se eu pego, por exemplo, um gatinho, a gente vê que ele é muito complacente, um gato saudável, porque até de resistivo, né, componente resistivo, caixa torácica, tudo dele forma uma complacência maior, permite uma complacência maior. E os demais parâmetros não diferentes, né? Ou seja, no final a gente vai discutir, né, a experiência pessoal e a minha opinião, mas VCV versus PCV, nós não temos nada na veterinária em mortalidade, morbidade, né, e o que na medicina também, né, não se tem nada comprovadamente, mas verificando que a pressão da via aérea ela é menor, a pressão de pico, principalmente da via aérea, é menor quando se compara com a PCV, né, versus a VCV. E agora a pressão positiva no final da expiração, que é a famosa PIP. Então, a PIP, qual que seria o porquê de se utilizar? Então, em vez do paciente, na hora que ele expira, né, então, quando você inspira e expira e vai até zero, né, a pressão equilibra no seu pulmão, do alvéolo, com a pressão atmosférica, né, então, esse resto do ar que fica no seu pulmão, que está mantendo os alvéolos abertos. Então, a PIP, em vez de ir até zero, ele vai manter uma pressão residual ali, né, no final da expiração. Então, na inspiração, o paciente, por exemplo, chegou a uma pressão de pico de 30, na expiração ela vai parar em 5, por exemplo. Então, ele vai diminuindo de 30, chegou em 5, ele mantém os 5, ou seja, vai manter mais ar no pulmão do paciente. E quando ele mantém mais ar nesse pulmão do paciente, você mantém o que a gente chama de fração residual funcional, que é esse ar, né, na expiração não forçada que fica no pulmão e que está diretamente relacionado com melhora na oxigenação, né, mantendo a arquitetura alveolar aberta. Além disso, também, no paciente que está interagindo, respirando espontânea, a PIP ela vai reduzir o esforço respiratório, o trabalho respiratório, né? E aí, separando aqui, né, um trabalho, a gente vê esse trabalho do Inácio Gomes Segura, publicado ano passado, né, no Research in Veterinary Science. Ele comparou 3 grupos, um grupo que ele não fazia PIP, ZIP, um grupo que ele fazia uma PIP de 5 centímetros de água, e um outro grupo que eles usavam uma estratégia que chama Open Lung, né, mais PIP, ou seja, ele fazia um recrutamento pulmonar e depois para uma PIP titulada, individualizada, né. O volume corrente em todos esses grupos foi de 10 a 12 ml por quilo,
E aí, aqui a estratégia de como era feito o recrutamento, então ele começava com uma PIP de 0, ia até 10 de pressão de pico, e ele ia subindo escadinha, então aumentava 5 de PIP, ia para 15, e assim por diante. Quando chegava em 15, ele, em vez de usar só 10, ele subia para 15 de driving pressure, ou seja, para atingir 30 pressão de pico. Aqui ele abria, vamos falar, recrutava o pulmão, e aí ele vinha diminuindo a PIP de 2 em 2 aqui, até ele chegar a fechar o pulmão, ou seja, a complacência cair. Quando a complacência caía, aí o que ele fazia? Ele recrutava novamente na modalidade pressão e depois ele instituía, igual ele fez na titulação, a PIP, 2 centímetros de água a mais do que a que fechou, né, o que a complacência reduziu aqui. Mas o que é importante nesse estudo, que a gente observa no gráfico, né, o grupo sem PIP, só ventilado com 10 a 12 ml por quilo, a complacência basal, aqui a mudança da complacência do basal, ela reduziu ao longo da anestesia. E vê que a redução estatística já é grave em 10 minutos. Né? Então, já baixou em torno de 10% a complacência inicial. Enquanto que o grupo que ele arbitrariamente determinou uma PIP de 5, ou seja, ele já começou ventilando com 10 a 12 ml por quilo, com 5 de PIP, a pressão, a complacência se manteve a anestesia inteira. E o grupo que ele fez o recrutamento pulmonar mais a PIP individualizada, aumentou pós-recrutamento em 80% em média a complacência, e depois essa complacência ela reduziu um pouco, mas mantendo próximo de 45% a mais do que o basal. Então, conclusão do estudo, você mantém uma PIP desde o início de 5, aqui no caso foi para cão, né, saudáveis, né, vamos falar aqui nesse sentido, ou então fazer a manobra de recrutamento mais a PIP individualizada. Né? Agora a gente vendo em relação à frequência respiratória, relação ou tempo inspiratório e o volume corrente. Então, lembrando que frequência respiratória e o volume corrente são os determinantes de volume minuto, ou seja, volume corrente é o quanto de ar entra a cada ventilação para o paciente. Volume minuto é isso vezes a frequência respiratória, ou seja, o quanto de ar que está sendo fornecido para o paciente ao longo de 1 minuto. E isso é importante para quê? O volume minuto é o principal determinante do CO2, né, da ventilação e lavagem de CO2. Ou seja, se eu ventilo o paciente com volume minuto alto, eu lavo mais CO2, consequentemente, eu vou ter um CO2 menor para o paciente. Né? Então, o CO2 arterial ou o expirado, ele é menor. Ao mesmo tempo, se eu tenho um paciente com volume minuto baixo, eu vou ter um aumento de CO2, porque lava menos CO2, então vai ter o CO2 expirado e o arterial maior. Tem pouco impacto sobre a oxigenação, né, principalmente os bem radicais, né, mas não é o principal foco. E hemodinâmica, que como se eu gero pressões não só pela PIP, né, se eu der uma pressão na expiração positiva muito intensa e ao mesmo tempo eu tenho um volume corrente e um tempo inspiratório muito longo, eu posso reduzir o retorno venoso, alterando a hemodinâmica, o que a gente vai ver claramente como explicação de uma interação coração-pulmão, né? Ou seja, como o coração está dentro do tórax, se eu gero um aumento da pressão positiva dentro do tórax, eu dificulto o retorno venoso e prejudico a parte hemodinâmica, né? De forma resumida. Então, separei 3 trabalhos. O primeiro do professor Staffieri em 2018, né, publicado no American Journal of Veterinary Research. Né, ele fez 4 grupos com 2 volumes correntes diferentes, um grupo baixo que ele determina 8 ml por quilo e um grupo alto 15 ml por quilo, e ambos os grupos sem PIP e um outro com PIP de 5, arbitrário. Né? Então são 4 grupos, 10 animais em cada. Não vivenciou, mesmo no grupo maior volume corrente com PIP de 5, alterações cardiorrespiratórias importantes. Ele não mediu débito, mas pressão, frequência, não teve diferença entre os grupos. Com relação ao CO2, né, aí a gente já vê primeiro, né, então, lembrem que a gente falou em relação ao volume minuto, né, então a gente observa que o grupo volume corrente mais baixo e o volume corrente mais baixo com PIP tiveram valores de CO2 maiores do que o volume corrente mais alto e o mais alto com PIP. Né? Então, os pacientes estavam em acidose respiratória com volume baixo, né, e PIP, independente da frequência respiratória, que é uma frequência maior. Né? Então, a gente vivencia esses animais saudáveis, não estou falando animal grave, mas animais saudáveis que volume corrente muito baixo há uma dificuldade de conseguir manter normocapnia ou normocarbia, né, vendo no sangue. Tá? Então, os animais com CO2 aí sanguíneo em torno de 54, 60, em média, milímetros de mercúrio.
Quando a gente vê a frequência respiratória, então os volumes correntes mais baixos precisaram de frequência respiratória alta, perto de 40, 38 de frequência respiratória, e mesmo assim vocês viram que estavam em hipercapnia, né, com CO2 aumentado, acidose respiratória, e o volume corrente mais alto, né, já teve frequências respiratórias menores, próximos de 13. Né? Então, quanto maior o volume corrente, menor tem que ser a frequência para tentar manter em relação ao volume minuto. Né? E esse trabalho ele fez a análise por tomografia, né, computacional, por CT, né, e na tomografia a gente vê aqui separado a área de durante a inspiração e no final da expiração. Ele separa em 4 áreas. A área pretinha aqui não está na legenda para vocês, né, mas o pretinho do A e o do B, né, seriam áreas hiperinsufladas. Havia um aumento da hiperinsuflada na inspiração do grupo maior volume corrente com PIP. Depois, áreas que seriam de melhor ventilação, melhor, né, troca gasosa, aqui, ou distribuição do ar, desculpa, falando, né, que seria esse cinza mais escuro. O cinza mais claro seria áreas pobre em ventilação, e a área branca seria áreas não ventiladas, atelectasia, principalmente. Então, a gente observa que o grupo maior volume com PIP teve não só uma redução, né, áreas, a gente vê na expiração aqui, né, em perinsuflar, mas o que chama atenção é uma redução das áreas de atelectasia em branquinho, né? Então a gente vê aqui embaixo no gráfico, né, e uma menor também quantidade comparado ao grupo maior volume corrente de áreas pobres em ventilação, né? Então menor isso, manteve áreas melhor oxigenação e reduziu as áreas de atelectasia. Então nesse estudo, né, ele coloca a vantagem de trabalhar com, não só pelo CT, mas pela parte de hemogasometria, né, como a gente viu, de trabalhar com volume corrente alto associado à PIP. Né? Esse trabalho, publicado em 2018, né, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, usando a capacidade inspiratória dos cães, né, para avaliar o volume corrente, se define o volume corrente. Então, esse estudo, para avaliar a capacidade inspiratória, eles insuflam, fazem uma ventilação por pressão até 35 centímetros de água e vê quanto foi o máximo de volume corrente que chegou em 35 centímetros de água, e eles definem arbitrariamente aqui de 13 até 21%, 25%, né? 13, 17, 21 e 25% desse volume máximo, que seria o volume corrente. Né? Então, por exemplo, suponhamos que em 35 centímetros de água foi 400 ml de ar. Então, 13% de 400 seria o primeiro volume corrente, 17, 21 e 25% progressivamente, né? E respectivamente. Então, aqui na tabela, a gente vê o grupo com volume de 17% da capacidade inspiratória, tinha um volume corrente aproximado de 13,7, enquanto que o 13% em torno de 12,7, e o 13% em torno de 12,2, né? Então, arredondando 12 de volume corrente para 13% e 13 de volume corrente para 17%. Né? E a gente vendo 15 e 25% ml por quilo para 21 e 25%, respectivamente. Né? E a gente vê valores de CO2 aqui próximos de normocapnia, 38, né? Dentro da normocapnia. Né? E aqui mostrando, inclusive, no gráfico de Blockspot, a gente vê na mediana aqui, né, dentro de valor que ele define aqui como normocapnia. Né? E aqui um outro gráfico Blockspot que a gente observa, né, a 50% dos dados estão na caixa aqui, onde ele faz o gráfico da capacidade inspiratória, né, em porcentagem aqui, versus a pressão não só do sistema respiratório, quanto a transpulmonar mensurada. E aí o que ele chega é justamente trabalhar com volume de 17% da capacidade inspiratória, né? E aí depois ele compara em 2 grupos, mas um N pequeno, 5 e 10, nos animais saudáveis e animais críticos, né? Graves, vamos falar assim. E aí a gente vê que o volume corrente utilizado é em torno de 12,5, né, 13 ml por quilo, né, em ambos os grupos. E a diferença é que os animais mais graves tinham uma pressão de platô, né, um pouco maior do que os animais saudáveis, justamente com uma redução provável de complacência. Né? E mantidos ambos os CO2 desses pacientes. E esse outro trabalho publicado ano passado, né, do Pablo Donati, né, no Journal Veterinary Science, ele
ele avalia justamente se pode ser extrapoladas estratégias humanas para pacientes veterinários na parte de volume corrente para cães. Na medicina, a gente vê hoje que a tendência é usar volumes correntes cada vez mais baixos, né? Então, volume de 6 ml por quilo, isso nós estamos falando para UTI, né? Na veterinária também, UTI, a gente pode trabalhar com volumes baixos, mas na anestesia, então, nesse trabalho, eles pegam 3 grupos, um grupo, né, o N também, 28 pacientes, né, cães, desculpa. Então, eles têm animais que eles consideram saudáveis, é grupo 1, animais do grupo 2 é que tem indicação de ventilação mecânica e que componente não seja que seja extrapulmonar, e no caso 3, animais que precisaram de ventilação mecânica e que tinham alterações pulmonares, né? E se a gente avalia que o volume corrente dos 3 grupos, o grupo 1, volume corrente mais alto, 16 ml por quilo, né? O grupo saudável em média, o grupo dos animais, tanto com alteração extrapulmonar ou pulmonar, em torno de 12,6 ml por quilo, não deu diferença aqui entre ambos, né? E uma driving pressure a gente vê de 11 e 10 aqui, e uma PIP bem baixa, né, nesses pacientes. E uma frequência respiratória a gente vê aumentada em relação ao grupo 1, e justamente por conta do volume minuto mais baixo, né? E a complacência também menor, né? A gente vê uma complacência bem menor comparada ao grupo saudável, né? E é isso que a gente observa aqui, né, do que está ali naquela tabela. Então, um volume corrente nos saudáveis eles são maior, e nos animais graves um volume corrente menor, né? E a complacência também nos animais saudáveis ela é maior do que nos animais que tinham alteração extrapulmonar ou pulmonar, que nesse estado de ventilação mecânica. E aqui ele relacionando o volume corrente usado e a complacência. Então a gente vê quanto pior a complacência, menor o volume corrente que foi empregado em relação aos animais com maior complacência, né? Mas chegando a um volume aqui absurdo de 21 ml por quilo, né? E a fração inspirada de oxigênio, né? Então, fração inspirada de oxigênio, ela é o principal determinante da pressão parcial, pressão alveolar de oxigênio, desculpa, né? Então, é o quanto de oxigênio que chega para o alvéolo, né? E que vai fazer a troca gasosa, ou seja, o máximo que conseguiria fazer a troca gasosa, que estaria no capilar. Então, qual é o grande problema? A gente já sabe, por alguns trabalhos na veterinária, que o uso de oxigênio a 100%, ele aumenta a atelectasias. Então, eu usar só oxigênio no meu fluxômetro, né, ou 100% da fração inspirada, aumento das atelectasias. E na medicina já se tem trabalho, até revisões sistemáticas, mostrando aumento de morbimortalidade, de morbidades e também mortalidade, inclusive na reanimação, né? Não só em algumas situações, não são em todas, né, mas que é usado ventilação mecânica, mas também na reanimação cerebro-cardiopulmonar. E na veterinária, o mais comum de se usar é 100%, e não porque é provado, né? Não tem evidência disso, mas é porque é o mais fácil, e a maioria dos aparelhos mais simples, eles não tem nem 2 fluxômetros, nem tem o ajuste de ar comprimido, né? Somente de oxigênio, né? Então, também eu separei 3 artigos aqui. O primeiro do professor Staffieri, desculpa não aparecendo aqui os autores, mas publicado em 2010 em gatos, agora invertendo, colocando gatos aqui, né? Então, aqui é uma tomografia computadorizada, né? Um corte e uma tabela que separou 2 grupos, né? Ele ventilou os gatos com 40 de FiO2 e 100% de FiO2, e separando as áreas, lembram? Hiperinsufladas, normoaeradas, pobre em aeração e não aeradas. E se a gente observar aqui, né, nessa tomografia, por exemplo, do lado direito, que é o G100, que foi usado 100% de oxigênio, a gente vê uma maior área, né, de atelectasia aqui, essas áreas mais brancas aqui na imagem da tomografia, né? E a gente vê aqui na tabela que isso aumentou em 5%, né, a perda de área pulmonar, ou seja, 5% do pulmão a mais, né, foi consolidado, comparado ao 40%. Então, 40% tinha 2% aqui, em média, de áreas não aeradas, enquanto que o grupo 100 passou para 7,1%. Né? Ou seja, e a gente vê que essa atelectasia ela está mais na porção dependente do pulmão, que está em contato com a mesa, está em decúbito dorsal, então a região dorsal do pulmão é que está mais colapsado. Aí o mesmo grupo de pesquisa, em 2007, né, antes, o Francesco Staffieri também, ele avaliou em cães, né, a mesma estratégia, comparando 40% e 100%, e aqui 3 cortes da tomografia, um corte na região apical pulmonar, médio do pulmão, e a região caudal do pulmão, né, e a mesma relação à tabela, regiões hiperinsufladas, e a gente observa que, igual o gato, eles perderam áreas normal, né, de boa aeração,
aumentaram áreas de pobre aeração e também de áreas não aeradas, né? Então, aqui no cão, em vez de ser só 5%, aumentou em 10% a quantidade de área atelectasiada, né? Isso a gente consegue ver na região mediana aqui, né? E também na região caudal, né, do pulmão, essas áreas em atelectasias bem definidas. E aí sai esse estudo agora em maio desse ano, né, do Manuel Martins Flores e do Luiz Campoy, publicado no Veterinary Anesthesia e Analgesia, que eles compararam fração inspirada de 90% e de 40% em cadelas que foram submetidas a ovariosterectomia, né? E aí foram 120 minutos quase de procedimento, até um pouquinho mais no grupo, de ovariosterectomia, né? Um tempo bem amplo a ovariosterectomia. E eles não avaliaram trans, eles avaliaram pós-operatório também o resultado, o desfecho, que é o que eu estou colocando aqui. Então, até 4 horas pós-operatório. E o que foi interessante nesse trabalho, se a gente for ver, se tiver difícil, né, de enxergar, mas os pontinhos pretos, bolinha ou triângulo, são os animais que ficaram hipoxêmicos, né, no pós-operatório. Não deu diferença entre os grupos, ou seja, aquela alteração de atelectasia que foi visto, né, na tomografia no trabalho do professor Staffieri, tanto em cão e em gato, ela não repercutiu clinicamente em redução de saturação e indiferença, né, entre os grupos. Mas o que ficou demonstrado aqui é que no pós-operatório, ambos os grupos tinham muitos animais hipoxêmicos. Tinham animais hipoxêmicos, né? E o que normalmente a gente não monitora esses animais, né? E aí ele chama atenção até nisso, como que foi um achado, né, comum aí de ter animais hipoxêmicos em ambos os grupos, né? Então não teve vantagem em trabalhar 40% versus 90% nesse modelo do que eles observam. Mas cuidado que é feito de analgesia no pós, né, também no trans, né, de bloqueio, analgesia, que isso pode também, né, estar correlacionado com essa piora em relação à ventilação ou não, né, no pós-operatório, por o animal está por aí extremamente sedado, né? Mas o que eu teria, né, de experiência pessoal e evidência? Né? Evidência a gente já viu da literatura, mas modalidade. Para mim depende de VCV ou PCV, a gente não tem nada falando em relação a isso, né, de melhor morbidade e mortalidade, né, veterinária, mas o que a gente tem que se preocupar é que na modalidade a pressão que a gente viu, né, que gera uma pressão de via aérea menor, né, uma complacência um pouco melhor dos animais, né, mas ao mesmo tempo, se tem uma mudança dinâmica da complacência rápida, por exemplo, o cirurgião apertar o tórax do animal, depositar o peso no tórax, você não garante volume. E aí o paciente pode hipoventilar, né? Então, porque na hora que chegar aquela pressão limite, ele interrompe e não ventila mais o paciente. Enquanto que na modalidade a volume, o volume é garantido. Então, se ele aumentar a pressão, né, sobre o tórax, ou seja, reduzir a complacência do animal, vai dar uma pressão da via aérea muito maior, mas ele vai entregar o volume, a não ser que você predetermine um alarme para ele interromper, né, frente àquela pressão. Mas ele está te avisando o que está acontecendo ali. Enquanto que na pressão, a não ser que você ajuste o alarme mínimo de volume corrente, né, que é uma alternativa. Quanto à pressão positiva no final da expiração, eu sempre trabalho com pressão positiva no final da expiração, né, e desde o início da anestesia, na grande maioria, né, quase totalidade das anestesias, né, que eu trabalho, a maioria está em ventilação mecânica e todos, né, praticamente em PIP, e desde o início, né, a gente viu que a partir de 10 minutos já tem perda de área pulmonar, e aí você teria que fazer um recrutamento, talvez, para abrir essas áreas, né? Aqui não é o caso a gente ficar, mas animais saudáveis, né, que a gente está discutindo. Mas eu instituo, e a PIP em cães em torno de 5, 6 centímetros de água, em gato 4, né, centímetros de água, para animais saudáveis, já no trabalho do Alessandro Martins na USP mostrou eficácia. Né? Então, desde o início do procedimento cirúrgico, né, e até o final da anestesia, até o paciente desconectar, ele está em PIP. Frequência respiratória e relação vai depender muito do volume corrente, igual a gente viu. O volume corrente que eu trabalho na minha rotina é 10 ml por quilo, eu tento trabalhar com volume mais baixo, menos do que isso para animais saudáveis. Estou falando aqui de novo animais saudáveis, né? E na anestesia, a gente tem uma dificuldade de manter normocapnia, é diferente para UTI, animais bem graves, né? Mas também evitar volumes tão mais altos. Por mais que a literatura a gente viu aí, né, tem 3 trabalhos novos falando de volume de 15, 13 ml por quilo, né? Trabalho com 10 e, consequentemente, a frequência respiratória um pouco maior. Então, uma frequência respiratória próxima aí de 24 movimentos respiratórios por minuto, né, para tentar manter esses pacientes com um volume corrente de 10. Aí. Lembrem, se eu diminuir o volume, eu vou ter que ter uma frequência maior. Se eu aumentar esse volume, a frequência tem que cair. E sempre a frequência eu determino ela pelo CO2, tentando manter normocapnia. Né? E a fração inspirada de oxigênio,
esse trabalho que acabou de sair, que não tem diferença, eu tento sempre trabalhar com a fração inspirada mínima, né? Se eu tenho possibilidade de ajustar no aparelho, né, e monitorar essa fração, eu tento trabalhar com a fração inspirada mantendo normoxemia, ou seja, a saturação periférica aí 94 como alvo, 96 no máximo como alvo, né, não 99, 100. E o importante é principalmente avaliar a fração inspirada na hora que você está tirando do ventilador, né, do ventilador, ou desmamando ou pondo o paciente para respirar ar ambiente, né? Principalmente as cirurgias de torácico que tem alteração pulmonar ou extrapulmonar. Porque às vezes a gente está trabalhando com 100, 90, 60, e aí você desconecta e põe a 21%, esquece do tempo de saturação da hemoglobina e esse animal fica hipoxêmico no pós, né, imediato. Então, quando a gente submete ele a 21% no final do processo da anestesia, né, a gente consegue avaliar se ele vai conseguir saturar, né, ar ambiente ou na gaiola. Então, é o que, além de eu trabalhar com fração mais baixa, eu sempre faço o desafio, né, quando o paciente está indo, eu estou entregando ele para a sala de recuperação, né. Bom, então é isso, espero que tenha sido esclarecedor. Aproveito para desejar uma ótima semana a todos vocês. Até logo. Até a próxima.